Aleluia. Versículo 2 e 3. Livro de 2 Reis, capítulo 5, o versículo 2 e versículo 3. Eu creio que Deus mais uma vez vai falar ao nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, diga glória a Deus, que eu espero. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Pai do céu. O título diz assim: Naamã é curado de lepra. O versículo 2: Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Mais uma vez o versículo 3. Disse ela à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Diga: Senhor Jesus, nós te pedimos, em teu nome, fala conosco, usa o teu servo, revela a tua palavra, coloca nesta noite uma mesa farta, cheia de alimentos espirituais para a nossa alma, em nome de Jesus. Pode se acertar fazendo um barulhão para adorar o Senhor. Aleluia. Irmãos queridos, estamos aqui diante de um texto onde fala da cura maravilhosa de um certo homem chamado Naamã. Naamã, um alto oficial do rei da Síria. Naamã era um homem que havia dado muitas vitórias para o reino da Síria. Era o príncipe das guerras da Síria. Porém, Naamã era leproso. Diga comigo: leproso. Mais uma vez para não dormir. Amém. Naamã, apesar de ser um príncipe das guerras, apesar de ser um homem valente, guerreiro, mas Naamã era leproso. Sempre que ele chegava, irmãos, de uma batalha, Naamã, ele deixava as suas armaduras de guerra no palácio e ia para o leprosário, porque todos nós sabemos que a pessoa que é doente de lepra não pode ficar no meio da família. É ou não é, igreja? Aleluia. Hoje a gente conhece como Hanseníase, né? Calazar. E esta enfermidade, desde aquela época, uma enfermidade que não tinha cura. Uma enfermidade maligna, onde as pessoas tinham que aceitar essa enfermidade e viver o resto da vida com este mal. E este homem, apesar de ser um alto oficial do rei, de ser um príncipe das guerras, este Naamã, ele chegara da batalha e ele foi direto para o leprosário. Mas esses versículos que nós lemos, irmãos, para que a gente entenda dessa última vez os despojos, entre os despojos que Naamã trouxe para a Síria, depois de ter ele vencido uma batalha, ele trouxe no meio dos despojos, ele trouxe uma jovem. E essa jovem ele levou para trabalhar como escrava na sua casa, para trabalhar nos serviços domésticos na sua casa. E quando o crente ele tem um chamado, quando o crente ele entende o chamado de Deus,
quando o homem de Deus ou a mulher de Deus, o jovem de Deus, o adolescente de Deus, ele entende que ele tem um chamado de Deus, pode vir o que for, ele está pronto para fazer missões para o Senhor. Aí, meus queridos, aquela jovem, imagino uma jovem aí nos seus 15 anos, né, mais ou menos, trabalhando ali na casa de Naamã. É certo que Naamã não estava ali. É certo que ele, apesar de ter vencido mais uma batalha, ele estava agora humilhado no leprosário. Porque a lepra humilha, irmãos. Porque a lepra, ela mata. Porque a lepra destrói todos os sonhos de vida. Talvez, irmãos, Naamã fosse valente do jeito que ele é, porque ele não preocupasse em perder a sua vida. Porque para ele, tanto fazia vencer mais uma batalha, quanto morrer na frente de batalha, para ele a vida tinha acabado. Então por isso sempre ele vencia, porque ele entrava na guerra mesmo, sem temer o inimigo, sem temer o mal, e dessa feita, Naamã, ele leva consigo uma jovem como despojo, ele leva esta jovem para servir na sua casa. E eu acredito que a igreja inteira conhece essa história. Essa menina, ela disse assim: oxalá que o meu patrão, que o meu senhor, ele fosse até a Israel, que ele fosse levado ao profeta, e lá o Senhor o restauraria da lepra. Irmãos, veja bem, queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus que entende a chamada missionária, ele não se cala. Eu posso ir lá para o Novo Testamento, quando Paulo e Silas, em Tessalônica, em Bereia, em vários lugares, eles tentavam falar da palavra de Deus. Eles eram o quê? Perseguidos, apedrejados, levados cativos. E a palavra de Deus diz, de uma certa feita, quando eles foram proibidos de falar, e eles continuaram falando de Jesus, e por causa disso eles foram açoitados. O apóstolo Paulo diz que ele foi açoitado com 40 menos uma chibatada, do mesmo jeito que Jesus foi. E aí, irmãos, depois de açoitados, foram levados para a prisão, acorrentados, de pés e mãos atrás das grades, como se fossem pessoas perigosas. E aí, queridos, ensanguentados, acorrentados, humilhados, a minha e a tua Bíblia diz que eles apresentavam louvor a Deus. Será que isso nos diz alguma coisa? Eles dois irmãos presos, humilhados por aquele sistema diabólico que os impedia de pregar a palavra, mas eles estavam dentro da prisão, porém alegres, entoavam hinos de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Glória. E aí, queridos, a palavra de Deus diz que eles à meia-noite, ao louvar, o Senhor viu o louvor daqueles dois presidiários e enviou o seu anjo naquela prisão. Glória a Deus. E aquela prisão foi abalada, os alicerces daquela prisão, eles sentiram um terremoto da parte de Deus e foram abalados, as prisões foram abertas, as correntes caíram dos seus pés, das suas mãos, e eles foram libertos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque quem tem uma chamada missionária pode se levantar o maioral dos demônios, que não impede a sua chamada missionária. Quem Deus bate palma e adora a Deus. Levante a mão para o céu, feche o teu olho aí agora, porque eu quero profetizar no nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Grande a Deus. Você aí que tem uma chamada do Senhor, você aí que sabe que Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, o Senhor te escolheu e te deu como profeta para as nações, mas até hoje você não tem encontrado forças para executar o que
segundo homem de Jesus, como profeta de Deus, como boca do Senhor, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus aqui na terra, nessa geração, eu quero determinar na tua vida, em nome de Jesus, a partir de hoje, ainda que se levante um exército e acampe contra a tua vida, mesmo assim, não vai impedir do Senhor executar a obra dele na tua vida, se você crer na mão no peito e da glória a Deus e adora a Deus. Aleluia! Ninguém vai parar a tua chamada, ninguém vai parar o teu ministério. Aleluia! Ninguém pode parar a tua chamada. Fizeram isso com José, irmãos. Todo mundo conhece a história de José. Lançaram ele na cisterna, lançaram no calabouço, mas lá ele continuou na presença do Senhor e tornou-se o segundo homem de Faraó. Tentaram fazer isso com Daniel, tentaram fazer isso, irmãos, com todos os profetas, mas sempre que tentavam impedir, o Senhor exaltava mais e mais. Sempre que tentavam paralisar a obra missionária, o Senhor levava, aleluia, com mão forte, irmãos. Glória a Deus. 453 anos depois de Jacó entrar na terra do Egito com a sua família, porque José agora era o segundo homem de Faraó. 450 anos depois, queridos, estava Israel humilhado. Aquela multidão de israelitas, de hebreus, humilhados porque José já havia morrido. Entrou outros faraós que não conheciam a José, que não eram amigos de José e que escravizavam o povo de Deus. Eram sustentados com pão de amargura, mas quando eu leio a palavra de Deus, eu me alegro aos extremos, porque quanto mais eles oprimiam os hebreus, mais filhos nasciam aos hebreus, de forma que os israelitas se tornaram em maior número do que os egípcios. Era chamada missionária de Deus. E de repente, Deus, aleluia, ele levanta um chamado Moisés para ser o libertador de Israel. O que é que acontece? Quando Moisés nasce, Faraó manda matar todas as crianças do sexo masculino. Aí a mãe Joquebede teve que colocar Moisés em uma arquinha de madeira no Rio Nilo. Imagina uma criança recém-nascida no Rio Nilo. Olha o que é a palavra de Deus nesta noite. A chamada missionária, ninguém pode impedir, irmãos. Aquela criança no meio das águas do Rio Nilo, em uma arquinha, irmãos. Imagina o Rio Nilo, cheio de feras perigosas, abelhas, formigas. Mas lá vai descendo a arquinha missionária de rio abaixo. De repente o Senhor falou, opa, não é para descer, é para subir. Aí de repente a arquinha dá uma volta lá no Rio Nilo e começa a subir a correnteza. É assim, muitas vezes as pessoas pensam que vão te parar e você começa a descer, mas você clama ao Senhor e o Senhor, ele age a teu favor. Ele diz, não tema, eu sou contigo, é eu que pelejo por vós. De repente a tua arquinha, ela muda e agora ela começa a subir, aleluia, de rio acima. Foi o que aconteceu, irmãos. Olha, a palavra de Deus diz que aquela arquinha missionária, ela foi parar, irmãos, na piscina onde a filha de Faraó tomava banho. Imagina só se a filha de Faraó ia tomar banho na parte de baixo depois que os hebreus, lançavam sujeiras na água, ela ia banhar lá embaixo. Não, ela banhava em cima, irmãos. E a Bíblia diz que a arquinha missionária subiu e foi para lá aonde estava a filha de Faraó tomando banho. Aquela criança não chorou em momento algum, não desesperou em momento algum, nada pôde assolar aquela criança. Só quando a criança chegou no lugar aonde já estava determinado pelo Senhor,
que aquela criança chorou e a filha de Faraó, a princesa, ouviu o choro da criança e mandou pegar aquela criança e tomou e levou e criou como filho e se tornou o grande Moisés, que seria o sucessor real. Mas ele despiu-se da sucessão real, ele despiu-se do seu cargo de príncipe do Egito, porque ele entendeu a chamada missionária. Glória a Deus. Ele deixou, irmãos, a realeza e ele desceu para a plebe. E lá, irmãos, ele não aguentou ver os egípcios assolando os hebreus. E ele, logo de cara, ele matou um egípcio. E as coisas pioraram para ele, ele teve que fugir, porque senão ele ia ser morto. Muitas vezes nós temos que fugir, irmão, para que no tempo do Senhor, o Senhor possa cumprir em nós a sua vontade, o seu projeto de vida. Glória a Deus. Mas o que aconteceu foi que, no tempo determinado, voltou Moisés do deserto e libertou Israel do cativeiro do Egito. Aleluia. Tem crente pentecostal aqui? Glória a Deus. No tempo determinado, Moisés voltou, porque o Senhor ordenou para Moisés: vai à presença de Faraó, porque eu vou libertar Israel do cativeiro. Mas, Senhor, o que é que eu vou falar quando eu chegar lá? Quem é que me mandou, Senhor? Diga a eles: eu sou o que mandou. Glória a Deus. Olha aí, queridos, vieram 5 e mais 5 pragas para o Egito, 10 pragas, no final, mortandade dos primogênitos, que Faraó teve que libertar os israelitas, e depois vocês conhecem a história, onde o Senhor alimentou Israel no deserto durante 40 anos, o Senhor cuidou de Israel, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor, ele tirou água da rocha, grandes coisas o Senhor fez, mas tudo isso, porque uma pessoa, Moisés, entendeu a chamada missionária. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, irmãos, não tem o nome da moça, eu não sei se era Miriam, se era Joquebede, se era Raquel, se era Ruth, se era Léia, eu não sei se era Débora, eu não sei, irmãos, mas o que eu sei, que mesmo sem nome, esta moça, ela fez o que o Senhor ordenava. Glória a Deus. Aleluia. O seu Senhor leproso, ela diz: oxalá, tomara que o meu Senhor fosse a presença do profeta Eliseu, ele seria restaurado da lepra. Grande Deus. Oh, O que acontece, queridos? A mulher de Naamã mandou chamar Naamã e falar com ele para ele ir lá em Israel. Naamã foi ao rei e o rei mandou uma carga de joias para o rei de Israel, 340 quilos de prata e mais ou menos 70 quilos de ouro para o rei de Israel. Naamã chegando lá, queridos, Naamã disse assim: eu vim aqui porque uma serva minha que eu levei cativa, ela disse que se eu viesse aqui em Israel, eu seria curado da lepra. E quando o rei, ele viu aquilo ali, o rei rasgou as vestes e falou assim: acaso eu sou Deus para te curar, para te dar vida ou para tirar a tua vida? Só quem pode fazer isso é Deus. E aí Naamã se entristeceu e falou: então eu vou voltar. Lá vai voltando Naamã. E aí, como Eliseu morava ali junto à cidade, Eliseu ficou sabendo e falou assim: manda esse sujeito vir aqui, para que ele saiba que existe Deus em Israel. Veja bem, queridos. Aí, quando Naamã ficou sabendo, lá veio aquele homem, né, achando que ia chegar na casa de Eliseu, que Eliseu ia, né, para nós saber mais aqui, mais real, ele achou que ia Eliseu puxar o saco dele, que Eliseu ia encher ele de honrarias, que Eliseu ia ficar fazendo meio de campo com ele. Profeta de Deus não precisa de puxar saco de ninguém. Profeta de Deus, ele tem que adorar a Deus. Se ele fizer isso com Deus, ele está bem com todo mundo, irmão. O homem de Deus não precisa de ficar fazendo meio de campo com ninguém. Aleluia.
E aí quando ele chegou lá no portão de Eliseu, Eliseu mandou Geazi falar com ele. Fala com ele para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E ele ficará restaurado. Glória a Deus. Aquele homem falou assim, mas eu pensei que esse profeta, ele ia vir aqui colocar a mão sobre a minha cabeça, ia repreender a enfermidade, e eu seria restaurado, mas ele não veio nem aqui conversar comigo, eu vou embora. Ignorância. Muitas vezes a gente não recebe a nossa bênção, porque nós somos ignorantes, porque a gente não quer reconhecer que o Senhor operando, ninguém pode impedir a operação de Deus, irmão. Aí, querido, só vai Naamã embora. Mas sempre um homem como Naamã tem oficiais ao seu comando. E um dos seus oficiais falou assim, meu senhor, se ele te mandasse fazer coisa difícil, o meu senhor não faria? Faria. Pois é, meu senhor, olha a viagem que nós já fizemos lá da Síria até aqui. Vai lá, meu senhor, desce as águas, faça, Deus abençoe que você seja curado. Então vamos descer lá. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, aquele homem entrou a primeira vez nas águas. Imagine vocês, porque a Bíblia relata que povo significa águas, lá em Apocalipse. Imagine vocês aqui, muitas águas, e Naamã entrando no Rio Jordão, assim como eu estou no meio de vocês. Entrou a primeira vez e saiu nada. Entrou a segunda vez e saiu nada. E Deus está revelando ao meu coração aqui que tem pessoas aqui nesta noite. Tem pessoas aqui nesta noite que já estão achando que já veio muitas vezes aqui, não recebeu a cura ainda, não recebeu o milagre. O Senhor tem promessa na tua vida, varão. O Senhor tem promessa na tua vida, varoa. Então continue a buscar, porque o Senhor, quando Ele fala, Ele vai cumprir. Quando o Senhor determina, está determinado, vai acontecer o milagre na tua vida. Entrou primeira, saiu. Entrou segunda, saiu. Entrou terceira, por sua vez a quarta, por sua vez a quinta, por sua vez a sexta. Ele poderia ter desistido. Mas quantas vezes tinha sido determinado, irmãos? Hã? Bem forte. Quantas? Isso. Na 7ª vez, queridos. A minha Bíblia, a tua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 5, diz que, entrando Naamã, leproso, cheio de feridas, cheio de manchas brancas pelo corpo, um homem imundo, um homem triste, um homem derrotado, ele entrou pela 7ª vez nas águas do Rio Jordão, e quando ele começou a voltar, quando ele voltava, ele contemplou, não tinha mais chaga, não tinha mais ferida, não tinha mais roda, o Senhor restaurou a pele de Naamã, que tornou-a ser como a pele de uma criança recém-nascida. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, igreja do arrebatamento, igreja que vai morar nos céus, o Senhor quer curar uma lepra chamada pecado, para que você, aleluia, possa morar nos céus. O Senhor, Ele quer te libertar desta lepra imunda chamada pecado, para que eu e você possamos morar na glória. Muitas vezes a gente vem na igreja para receber uma cura física. Quantas pessoas já passaram, já estiveram debaixo desta mão aqui que simboliza a mão de Deus, aqui na frente. Senhor, chorei, Senhor, cura, meu Deus, liberta, olha o sofrimento. Na semana seguinte, recebeu a cura e ó, sumiu. Porque a cura física, irmãos, não nos liga a Deus. A cura física, irmãos, não nos compromete com Deus, querido. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja pensando que podem barganhar
o que o Senhor tem para elas. E não é assim, irmãos. O Senhor vai te curar fisicamente, para que o nome dele seja exaltado. Mas ele quer te curar da lepra chamada pecado. Ele quer te curar deste mal que, além de te fazer uma pessoa triste, angustiada, uma pessoa derrotada aqui na terra, ainda quando chegar o dia do arrebatamento, mais triste você vai ficar, porque você vai ouvir a trombeta e você não vai levitar, não vai subir ao encontro do Senhor, e por causa disso você vai estar morto, eternamente banido da presença de Deus. Então deixa Deus nesta noite, com esta palavra, falar ao teu coração. Aquele que tem chamado missionários, através daquela moça, Naamã foi curado. Olha bem o que Naamã disse aqui, queridos. Olha, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Amém? É o que acontece quando eu e você não fugimos da nossa chamada missionária. Pessoas, queridos, que estavam escravizados, que estavam enganados por Satanás, eles passam a conhecer o poder do Deus vivo, do Criador do céu e da terra, do Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia para que possamos ser salvos. As pessoas vão deixar as coisas inúteis para servir ao Deus vivo. Naamã agora ele disse: agora eu reconheço que em toda a terra não existe um Deus senão o Deus de Israel. Ele se converteu do politeísmo. A Síria é uma região de muitos deuses. Se adora deuses estranhos para todo lado lá. Agora Naamã, servo do Deus de Israel. Eu creio que muitas pessoas que vieram aqui vão voltar também impactadas por esta palavra, vão voltar abençoadas para as suas casas e vão, a partir de hoje, viver uma vida não mais segundo a carne, não mais segundo as suas paixões e fomes da carne, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Eu queria pedir a igreja para se colocar sobre os seus pés, para nós fazermos uma oração, em nome de Jesus. Aleluia. Todo mundo que te inveja. Tem pessoas que querem tomar o que é teu. Tem pessoas que querem destruir o que Deus te deu. São chamados de espíritos de inveja. São maldições que são enviadas contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu chamado. E nesta noite nós vamos determinar que a queda da maldição. Coloque as tuas mãos sobre a cabeça, sobre a nuca aí agora. Em nome de Jesus. Quando eu disser sai em nome de Jesus, você vai mandar com as duas mãos e com a fé plena que tem no teu coração, você vai mandar embora em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, para que saibam que existe um Deus todo-poderoso que cuida desta nação de israelitas espirituais, desse povo eterno, que apesar de não ser descendência do Abraão físico, mas é descendência do Abraão espiritual. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir agora, que o Senhor esteja agora repreendendo toda a nação, meu Deus, de amalequitas, de midianitas, de egípcios, de babilônicos, todas as nações espirituais, meu Deus, que têm se levantado contra os teus israelitas espirituais. Meu Deus, comece agora com o teu poder, Pai eterno, repreender toda a maldição que tem sido lançada contra essas vidas, meu Deus, todo espírito de enfermidade, todo espírito da inveja, todo o levante de Satanás. Eu digo agora no nome de Jesus: sai, sai, sai em nome de Jesus, mais uma vez, sai, 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 em nome de Jesus, sai, sai, sai em nome de Jesus, e não volte nunca mais para a glória do nome do Senhor Jesus. Bate palmas, adore o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levanta a mão para o céu, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo
esteja sempre convosco. Amém? A paz do Senhor a todos. Vão em paz, que o Senhor os abençoe no nome do Senhor Jesus. Terça-feira teremos culto em Janaúba. Quarta-feira aqui. Quinta-feira